Boa tarde, eu sou Helena Andrade, estamos aqui nessa tarde de sábado em mais um Mulheres na Literatura, em agradecimento ao Unibis Cultural, essa parceira incrível. Nós vamos iniciar hoje a live para falar de um tema muito instigante, o tempo. Ao mesmo tempo que ele é instigante, ele também é angustiante, como bem comentou a minha convidada de hoje. Eu espero que nós tenhamos um bate-papo muito bom, aprofundado, e que quem estiver nos assistindo e nos acompanhando pelas redes sociais da Unibis, na página do Facebook ou no canal do YouTube, possa compartilhar conosco seus comentários e perguntas, se quiser, serão muito bem-vindas. Eu sou Helena Andrade, sou escritora e organizadora do projeto Mulheres na Literatura. O projeto Mulheres na Literatura iniciou como clube de leitura e esse ano nós estamos dando um novo formato para o projeto, trazendo à tona temas da atualidade e voltados no universo feminino da literatura. Por isso, convidamos sempre escritoras e profissionais do livro para estarem comigo neste espaço da Unibis, que acontece todo segundo sábado do mês, às 17 horas. Das 17 às 18, então, estaremos aqui. Vamos ao nosso tema. Por acaso, você já teve a sensação de que planeja 1 milhão de coisas para realizar no dia a dia e o tempo se esgota sem nem ao menos conseguir fazer uma parte dela? Muitas vezes nos sobrecarregamos com compromissos, tarefas, demandas e mais demandas que sufocam. Mas como organizar nosso tempo? O que de fato é essencial? Onde queremos chegar? O que queremos alcançar? São questões essenciais que surgem principalmente na atualidade. Se pensarmos que a longevidade tem se ampliado ao longo das últimas décadas, toda a nossa inquietação poderia ser superada. Afinal, temos tendência a viver muito mais. A expectativa de vida do brasileiro aumentou 31,1 anos, segundo dados do IBGE. Com o avanço da medicina, isso tende a se ampliar. No entanto, essa consciência pode ser outro fator que nos leva a refletir sobre como queremos utilizar bem o nosso tempo. Para iniciar, eu vou começar também com uma reflexão extraída do livro da Valéria, que estará conosco hoje, a Valéria Martins, A Revolução da Longevidade. O século XXI é uma era em que cada vez mais pessoas vivem até 100 anos. O homem de 120 anos já nasceu, dizem os cientistas. Ótimo! Há que comemorar e rejubilar-se. A grande questão é, o que fazer com esse tempo todo pela frente? Olhamos para os lados e vemos todo tipo de experiência, desde idosos que saem à rua sozinhos, fazendo ginástica e namoram, até entrevados em cadeiras de rodas. Desmemoriados, convertidos em estorvo para a família. Tudo isso gera bastante expectativa e preocupação. Paradoxalmente, nossa percepção do tempo também mudou. Semanas, meses e anos passam vertiginosamente e, o que é pior, conspiram a favor. Estamos ainda no meio da semana e queremos que o sábado e domingo cheguem logo, para que possamos descansar ou nos divertir. Estamos ainda no meio do mês e queremos que chegue logo dia 30 para receber o salário. E assim, sem nos darmos conta, torcemos para que nossa vida também passe e acabe mais rápido. Quero convidar a Valéria para estar comigo nesse bate-papo gostoso. Valéria Martins, muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena, obrigada, Unibis Cultural, e a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Um prazer estar com vocês. A Valéria nasceu no Rio de Janeiro em 1966, é jornalista formada pela PUC-Rio, trabalhou para diversas revistas das editoras Bloch, Globo e Abril, e para os jornais O Dia e Valor Econômico.
Em 2004, migrou para o mercado editorial, atuando nas editoras Elsevier e Grupo Editorial Record. Em 2008, fundou a agência literária Oásis Cultural. Autora de vários livros de ficção e não ficção, entre eles Encontros com Deus, Personalidades narram sua busca espiritual, A Pausa do Tempo e A Revolução da Longevidade. Viva a segunda etapa de sua vida com prazer e sabedoria. Lindo! Eu tenho aqui um dos livros da Valéria para apresentar para vocês, A Pausa do Tempo, publicado pela Jaguatirica, né, Valéria? Sim. E o outro que acabou de sair agora, saiu da gráfica há uma semana, é A Revolução da Longevidade. E eu agradeço a Helena, porque a Helena me convidou para esse bate-papo hoje, por causa do livro A Pausa do Tempo, que ela encontrou na internet e teve a ideia de me convidar. E só então eu me dei conta que A Pausa do Tempo dialoga com A Revolução da Longevidade. Os livros se falam entre si. Muito bom, e nós temos muito a falar sobre isso hoje, Valéria. Faz algum tempo que eu tenho pensado em trazer esse tema para mulheres, para a gente poder discutir aqui, porque é algo que está incomodando, me incomoda no meu dia a dia, né, e ao longo da semana, e acredito que esteja incomodando também muitas pessoas, porque atualmente nós temos uma gama imensa de possibilidades, né, que a tecnologia nos trouxe nas últimas décadas. Então, disponível online, nós temos cursos, aprendizado, redes sociais, rever amigos de infância, uma série de ações que podemos fazer no dia a dia. E, além disso, também tem o nosso trabalho, muitas vezes os nossos hobbies, e isso vai se acumulando em nossa rotina e vai sobrecarregando mesmo. E dá uma sensação que a gente está fazendo muito, mas, ao mesmo tempo, tem pouquíssimos, vamos dizer, resultados e produtos do que almejamos. Então, esse tema hoje vai ao encontro, né, dos livros da Valéria, que foi algo assim, acredito, universal, né? Um presente do universo, porque essa conexão energética eu acredito muito. Então, eu fui em busca de me aperfeiçoar para esse tema de hoje e encontrei os livros da Valéria. E ela gentilmente aceitou estar comigo neste espaço. Valéria, para a gente iniciar, você quer falar, querida? Por favor. Não, pode falar, quero ouvir sua pergunta. E quero convidar as pessoas que estão nos vendo a fazerem perguntas também. Escrevam no chat, porque a gente está aqui para dialogar juntos. Perfeito, isso mesmo. Vou começar com a minha primeira pergunta aqui para a Valéria. Valéria, como surgiu a ideia para o livro A Pausa do Tempo? Sempre quis ser escritora, sonhava com isso. Meu pai foi um grande jornalista que se destacou muito na área dele. Ele foi diretor de redação da revista Manchete, nos melhores tempos da Manchete. E ele, como ele foi um dos poucos jornalistas que se destacou, que ganhou dinheiro para a profissão, ele olhava em volta e não via boa coisa, ele nunca me estimulou a ser jornalista, e pelo contrário, quando eu falava alguma coisa nesse sentido, era para baixo, né? Mas ele faleceu antes de eu fazer o vestibular, e eu ia fazer medicina e mudei imediatamente, sem pensar muito, para jornalismo. Mas o jornalismo é muito diferente da linguagem escrita. E em 2010, 2011, eu resolvi criar um blog para começar a escrever. Falei, não, ficar esperando a vida inteira, eu tenho que botar meu blog na rua. E aí eu criei um blog chamado A Pausa do Tempo e comecei a escrever ali uma vez por semana, pequenas crônicas pensatas. E foi muito bom. Isso durou uns 5 anos, eu fiz vários amigos que depois encontrei presencialmente, foi super rico. E aí,
Em 2010, por aí, eu comecei a reunir os melhores textos, os que tinham tido maior engajamento já naquela época, para fazer um livro. E aí foi assim que surgiu A Pausa do Tempo. Eu gosto muito dele, sou muito orgulhosa dele. Valéria, essa possibilidade que a tecnologia nos dá, né, de poder criar blogs, sites, mesmo publicação nas redes sociais agora, né, ou no Facebook, ou no Instagram, para quem tem mais habilidade visual, também no YouTube. Então, é uma grande forma de expressão, eu acho, e é um tempo muito bem utilizado. Eu já vou puxar para uma das questões que eu trouxe como pergunta inicialmente, mas como valorizar o nosso tempo, né? Nos expressar através da escrita, através de outras formas, é tão importante e cria um produto em que a gente pode ver o nosso tempo utilizado. E é um tesouro. Olha o seu tesouro aqui, olha, né? O seu desejo se tornou realidade, está aqui, ó, materializado e compartilhado com outras pessoas. O que é muito bom. Então, acho que uma das formas de utilizar bem o nosso tempo é isso. Eu tenho percebido que quando eu consigo, no dia, fazer algo em que eu, mesmo que seja pequeno, né? Não preciso escrever muito, mas se eu conseguir fazer um post que me agrade, que expresse algum sentimento, alguma reflexão, alguma vivência mesmo, como isso faz bem. Parece que alivia essa sensação da correria, né? Da sobrecarga. As redes sociais, elas estão aí, a gente, enfim, existem, daqui para frente vai ser durante muito tempo isso, até inventarem outra coisa, sei lá, né, chips no nosso cérebro, não sei. Mas então a gente tem que lidar com elas. Tem gente que se aborrece, vai embora, sai, né? Eu não acho bom, não. Uma coisa é certa, quando a gente começa a mexer nisso aqui, o tempo passa assim, ó. Quando você vê, meia hora já estou aqui. E ali também depois de uma certa hora, você também perde algum tempo ali, né? Enquanto a vida tá passando, né? Então, assim, eu aprendi com o tempo a ter um uso muito racional, objetivo disso aqui. Eu uso muito, tá? Não uso pouco, não, uso muito. Mas, por exemplo, quando eu quero escrever, para eu escrever, eu reservo as primeiras horas da manhã, quando a minha mente está clara, limpa. Eu dou uma olhada assim na diagonal para isso aqui. Se tiver alguma urgência, eu resolvo. E se não tem, eu coloco no modo avião, porque isso atrapalha muito a concentração da gente. Mas quando você fala assim do meu livro, você está falando de criatividade, né, de propósito, né? Uma das coisas que alguns posts, olha eu, alguns textos da Pauta do Tempo e na Revolução da Longevidade eu falo também, bom, daqui para frente vão viver 100 anos, né? O que fazer com esse tempo? O que vai te preencher, dar sentido para a sua vida? O que dá sentido para nós? Quem dá sentido para a nossa vida somos nós mesmos, né? O psicanalista Contardo Caligares, que eu amava, achava um dos homens mais interessantes e inteligentes. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, trabalhar com ele, por causa de um livro que ele lançou na editora Elsevier, onde eu trabalhei. Ele, antes de morrer, falou: o sentido da vida é a própria vida. As pessoas relutam em aceitar isso. Mas o sentido da vida, é o que está acontecendo agora. O que você está fazendo com a sua vida agora, né? E eu achei isso maravilhoso. Ele já estava doente, perto de morrer, né? Então ele estava tendo assim lampejos de sabedoria, de lucidez. Então, quando o seu comentário me leva a refletir sobre, né, você está fazendo alguma coisa criativa no seu dia a dia, alguma coisa que te preencha, que te alimente como pessoa, ou você só deixando o tempo passar? Valéria, perfeito. Acho que você traz duas coisas essenciais para a gente refletir mesmo, quando pensa nessa dedicação, né, do tempo. Uma questão é o limite. Que limite eu coloco, né,
para todas as atividades que vêm no meu dia a dia. E outro é que tempo eu estou dando para a minha criatividade, para me expressar, para fazer aquilo que de fato eu gosto e que tem a ver com o meu íntimo. Sim. Então, eu aprendi também, não tem muito tempo, a gente vai envelhecer, tem uma coisa boa em envelhecer, que a gente vai aprendendo várias coisas, né? Uma coisa, a gente com sorte, com um pouco de empenho, a gente vai ficando um pouco mais sábio, né? Então, uma coisa que eu aprendi recentemente, esse limite, né? A dar o limite. Eu trabalho muito ainda, eu preciso trabalhar. Eu não tenho, eu sobrevivo do meu trabalho como agente literário, eu não tenho nenhuma renda fixa, nenhuma pensão, nada. Então eu preciso realmente, eu tenho uma mãe dependente, e ela é filha única e eu também. Então eu preciso muito trabalhar, graças a Deus, tenho uma boa saúde, Deus me permite trabalhar bastante. Mas tem um limite. E eu aprendi a parar antes de chegar no limite. Porque antes eu ultrapassava o limite. E aí, quando eu vi, eu estava toda ruim, toda com dor nas costas, com dor no pescoço, mal-humorada, entendeu? Então, assim, eu aprendi uma coisa muito difícil, que é quando parece que o castelo de cartas vai cair, que está tudo despencando, mas você está sentindo que eu estou no meu limite, eu paro. Deixa o castelo de cartas cair, entendeu? Depois eu aumento. E nem sempre cai também, a gente é que fica fantasiando, entendeu? Então, quando eu estou sentindo que eu estou chegando no meu limite, eu paro. E paro e vou fazer alguma coisa diferente. Sei lá, vou lavar. Agora a gente está na pandemia, né? Vou lavar uma louça, deito um pouco no meu quarto, fecho os olhos, 15 minutos, né? E, e assim, e durante o dia a dia, né? Eu moro perto de tenho também a dádiva de morar perto de um parque, né? E estar na natureza é um poderoso desestressante natural, né? Ai, tô com dor no pescoço, tô ruim, às vezes a gente não tem natureza perto, né? Mas dá uma volta no quarteirão de máscara, né? Dá uma volta até uma praça, ir até a esquina, passear com o cachorro, voltar, já dá um, né? Já muda o estado, né? Então acho que a gente tem que encontrar essas pequenas, aprender a desarmar gatilhos de tensão, porque a tensão é o início de qualquer doença. O estresse, a tensão, ele é o princípio, desde um resfriado até as doenças mais graves, quando a pessoa fica muito tempo tensa, né? Degringola tudo, inflama tudo aqui dentro. Então, a gente tem que desarmar esses gatilhos de tensão, aprender o que nos desliga esses gatilhos. Valéria, isso que você traz é muito importante. Eu tenho percebido isso recentemente, porque com a pandemia veio também algumas restrições, né? Diversas restrições, e também de viagem, tem que fazer as nossas válvulas de escape. Eu sou, eu sou escritora, na verdade, mas não me dedico só a isso. Eu sou gestora no SUS, de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, e o meu trabalho é extremamente estressante, minha carga horária diária também pesada. Mas eu faço algo que vai além da Helena, né? Além, vamos dizer assim, do meu querer pessoal. Porque quando você trabalha com social, você está indo além. Porém, eu também preciso me respeitar e ter os meus momentos. E sair para junto da natureza, mesmo que seja para você observar uma árvore, ou o som, né, de um canto de um pássaro, isso nos reconecta conosco, né? Então, assim, eu acho que também nos ajuda a fazer as escolhas do que é bom eu fazer com o meu tempo. Ah, será todo o tempo? Não, mas quem sabe 15 minutos no dia, meia hora, 1 hora. Então, esse amadurecimento mesmo, né? Essa consciência do respeito com o corpo, do respeito com o nosso emocional, é também o que nos ajuda a impor esses limites e talvez nos deixar
não sobrecarregar até o limite, né, como você bem trouxe, não sobrecarregar e conseguir, né, resgatar um pouquinho aí da nossa leveza, talvez, leveza do ser, isso é essencial, né, para a gente não só evoluir, mas viver bem. Assim como você citou aí a frase, que é importante, né, viver a vida. E a vida é tudo isso. Sim. Sim, tem uma frase que eu gosto muito, que é minha companheira agora, um ditado, na verdade, melhor feito do que perfeito. Sim. Aquela hora que você está assim, querendo, não, mas tem que ficar perfeito, aí você passa do seu limite. Ai, não, melhor feito do que perfeito. Vamos embora. Hoje em dia a gente está na era também do imperfeito, porque rede social todo mundo esquece tudo, mensagem está escrita errado, você lê na diagonal, nem viu. Então, melhor feito do que perfeito. Perfeito, perfeito feito. O Carlos Barbosa está compartilhando conosco aí uma impressão dele, ó. Tenho a impressão de que a busca pela felicidade é, na verdade, a busca de conforto nesse rápido tempo que temos nesse plano. O que vocês acham? Vou deixar a Valéria responder. Olha, a felicidade, para mim, até hoje, a minha percepção da felicidade são momentos em que eu sinto, momentos raros, e em que eu sinto que que eu não preciso de nada. Eu estou tranquila, inteira, conectada naquele momento. E assim, um exemplo, em 2019, eu fui convidada da Flipossos, a Festa Literária de Poços de Caldas, que é uma cidade linda. E um domingo de manhã eu fui dar uma volta no parque. Tem um parque lindo lá. E eu sentei para tomar um café, numa cafeteria no parque, e a árvore em cima tinha muitas flores, não sei o que aconteceu ali, que ela estava coalhada de borboletas. Eu estava tomando café assim, eu olhava para cima, via a árvore entupida de borboletas brancas. E naquele momento, eu estava totalmente em paz, tranquila, feliz. E olha que eu não estava com a minha família, eu estava sozinha. Agora, esses momentos vêm e vão, né? O que é felicidade? Eu acho que felicidade é você tentar se conectar, estar conectado com você mesmo, né? Presente, sem estar pensando no que aconteceu nem no que vai acontecer. Aqui e agora, como diz Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. É difícil, pacas, né? Meditação é isso, é um treino, o pensamento vai lá dentro, mas você tenta se manter no aqui e agora. Para você reconhecer esses momentos quando eles chegam, que eles chegam sem avisar. Ui, chegou. Ai, que maravilha. Daqui a pouco já foi. Carlos, eu concordo com a Valéria. Eu tenho percebido também que a felicidade, para mim, são estes momentos. Momentos em que eu consigo estar em paz, como se nada mais fosse necessário. E não precisa muito, não. Se eu estiver num parque, mesmo na minha casa, sentada no jardim, e ter a oportunidade de contemplar, isso para mim já é um momento de felicidade. E estar com meus filhos, meu marido, minha família, às vezes, em um momento assim de aconchego mesmo, né? Também é um momento de felicidade. Então, não precisa ser algo extraordinário para a felicidade. Acho que são esses instantes em que parece que eu estou conectada, né, com essas pessoas ou conectada com esse espaço e há uma leveza. Então, para mim, isso é a felicidade, esse estado de leveza. E eu vou já engatar aqui em uma reflexão da pausa do tempo da Valéria. Vou compartilhar aqui com vocês. Que tem muito a ver, na verdade, com o assunto que a gente acabou de abordar aqui, né? As reflexões da Valéria que ela traz, para a gente conhecer um pouquinho também, né, dessas reflexões e crônicas que estão na pausa do tempo.
Quando temos expectativa muito elevada em relação a uma coisa que esperamos que aconteça, essa esperança nos mantém em alta. Ora, pode nos angustiar um pouquinho, mas a maior parte do tempo nos mantém com a cabeça nas nuvens, fazendo planos, imaginando como será a nova etapa que se anuncia. Porém, quando o desfecho é diferente do que imaginamos, há um suave despencar do alto da montanha. Descemos rolando em câmera lenta, esbarrando numa pedra aqui, num arbusto ali, até chegar lá embaixo, onde ficamos estendidos por um tempo no chão, respirando, absorvendo a experiência da queda, contemplando o céu, reunindo forças para levantar e olhar em volta. Qual direção tomar? Essa é uma das formas da pausa do tempo. Temos a sensação de que a vida parou um pouquinho, mas, na verdade, é uma trégua que ela nos dá e que devemos nos permitir desfrutar, enquanto aguardamos um sinal, uma pista de qual rumo seguir. Lindo, Valéria, lindo, lindo. Obrigada. Muito bem. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a Valéria. Em meio a tantos compromissos no dia a dia, como você organiza seu tempo? Eu tenho uma agenda de papel, onde eu anoto meus compromissos, eu funciono bem com ela. Mas de manhã, no dia anterior, eu já na minha cabeça, eu já planejo pelo que vai começar o meu dia. E quando eu abro os olhos na cama de manhã, eu relembro, eu faço orações, né? Eu rezo de manhã quando eu abro os olhos, e eu peço que o dia me guie. E assim, quando eu sento, às vezes eu dormi bem, às vezes eu dormi mal, às vezes eu estou animada, às vezes eu estou chateada. Na pandemia a gente está assim, né? Mas eu tento não me entregar a qualquer que seja o torpor que haja, né? Eu olho para aquilo, eu vou na primeira coisa que aparece. E assim uma coisa vai se, eu vou olhando na agenda de papel e as coisas vão se encadeando. Eu me lembro, eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Coelho bem novinha. Meu primeiro emprego, estagiária, ele estava começando, o Diário de um Mago ainda estava começando o sucesso, né? E o Paulo dava entrevistas para todos os lugares, ia a todos os eventos, dava atenção para todo mundo. E ele foi entrevistado que eu trabalhava, e com isso eu acompanhei esse início e tal. E uma coisa que ele dizia é o seguinte: quando você vai no mecânico e o mecânico levanta o capô do carro, ele não vai ficar olhando uma coisinha depois da outra para descobrir onde é que está o defeito. Ele dá uma olhada geral e mete a mão na primeira coisa que está na frente dele. Dali ele vai descobrir o defeito, né? Então, é mais ou menos assim. O Paulo também costumava dizer, né? O diabo mora no detalhe, que tem a ver com melhor feito que perfeito, né? Quando você começa com detalhezinha, coisinha assim, você empaca, né? Já pensou a centopeia, se ela fosse pensar qual pé que ela vai botar primeiro na frente para dar o passo, para começar a andar, ela cai, né? Ela tem 100 pernas e ela anda. Então, o meu dia é mais ou menos assim, mas sempre respeitando aquele limite que eu falei. E aí, daqui a pouco, eu digo, isso vai ficar para amanhã. Vou pelas urgências, né? Isso aqui vai ficar para amanhã. Eu transmito coisas para o dia seguinte sem o menor problema. Isso é uma boa forma também, né, de organizar o tempo. Eu também ainda gosto do papel. Apesar de muitas vezes colocar no celular, porque tá, vamos dizer assim, sempre à mão, né? O papel ainda é muito bem-vindo, porque parece que a gente se organiza melhor com ele. Eu me sinto assim também, Valéria, me organizando melhor com a agenda de papel. Não é tudo que eu coloco lá, não. Geralmente as coisas que precisam ser, vamos dizer assim, lembradas, né? Alguma questão que eu preciso ver que não vai entrar na rotina do dia, mas o papel é muito bem-vindo para organizar. Ó, a Bia Nunes,
A relação com o tempo é algo que permeia a nossa vida do começo ao fim, né? Sem dúvida. Saber lidar com a passagem do tempo é tão importante, não só para dar conta dos compromissos, mas também do projeto de vida. Sem dúvida, Bia. E agora que a gente está ficando mais velho, eu vou acender a luz, outra luz, porque está dando um piscado chato aqui. Ainda mais agora que a gente está ficando mais velho e continua a piscar, paciência. A gente tem que lembrar que o nosso corpo, né, ele tem limites. Então, assim, para projetos que vão exigir da gente fisicamente, a gente não pode ficar adiando a vida inteira, né? A gente tem que planejar e executar, né? Por exemplo, outro dia eu assisti a live do Caetano com os filhos, que eu amo, e o Caetano comentou assim no ar, na live, que tinham feito um convite para uma turnê na Ásia, e ele falou, não dá para mim, o Caetano está com 80 anos, né? Ele falou, não dá para mim ir para a Ásia, né? Não vou ter fuso horário, 30, 40 horas de voo. Então, assim, eu falei, então a gente tem que. Eu já fui à Ásia, eu quero voltar. Então, assim, eu estou já me começando a me planejar, entendeu? Acabou a pandemia, ó, eu vou lá, acabar de ver para ver lá. Sabe, Bia, isso que você trouxe, compartilhando aí conosco, eu acho que é muito sábio também de fazermos, né? Porque nós temos uma rotina. Então, a gente cuida da rotina, trabalha, enfim, quem tem emprego fixo tem sua carga horária, ou mesmo quem é autônomo também, né? Tem sua dedicação, o tempo, enfim, às vezes extrapola, inclusive, né? Horários comerciais. Eu bem sei disso, né, Valéria? Para quem está trabalhando, vamos dizer assim, mais em casa e tal, a gente acaba ultrapassando esses horários. Mas o planejar, o que queremos fazer ainda, também é um tempo muito bem gasto da gente pensar. Até, Valéria, é muito interessante isso que você trouxe do Caetano. Hoje, eu estava conversando com meu filho e com meu marido também. Eu sempre tive o sonho de conhecer Machu Picchu. E nunca tive a oportunidade, sabe? Porque, assim, a gente faz várias coisas da vida e o tempo voa mesmo e a vida vai passando. E eu pensei com eles, eu gostaria de não demorar muito para isso acontecer. Então, quando acabar a pandemia, eu quero me organizar para ir, porque é um lugar que você precisa ir com um certo condicionamento físico. Não adianta, por exemplo, acho até que muitas pessoas podem ir, mas eu não me vejo em condições daqui a 10 ou 15 anos de subir, né, nas montanhas de Machu Picchu. Então, é um planejamento, né, muito bem-vindo para que a gente possa fazer. Como você que quer ir para a Ásia ainda. Eu tenho um amigo que ele diz, eu parei de viajar quando eu percebi que eu estava passando mais tempo no hotel lendo do que passeando. Então, enfim, defina um tempo, por favor. Alguém está pedindo aí. Carlos, aí no canal do YouTube. Tempo é muito, o tempo é muito relativo e é o maior chavão, o maior clichê que a gente ouve. Agora, por exemplo, essa semana eu fiquei sabendo de uma coisa que eu falei, pô, se der eu vou levar na nossa live. Eu tenho uma grande amiga que agora já vai fazer 73 anos, ela foi casada 2 vezes, a primeira vez mais de 30 anos, tem 3 filhos já, é avó. Depois ela casou de novo já com quase 60, mais de 10 anos, separou, porque não estava bom. E aí, aos 70, ela reencontrou uma pessoa lá de trás e estão namorando. Só que, pouco antes da pandemia, eles não moram em cidades diferentes. Ela estava planejando ir para lá, morar com ele e tal. Pouco antes da pandemia, descobriu que estava com câncer. E aí veio a pandemia. E aí ficou uma grande interrogação. O que vai ser? Né? Vai se curar? Vai morrer? E essa pandemia? Falei com ela semana passada. Ele se tratou, fez um longo tratamento, que ele ficou muito frágil.
mas o último exame deu 0, não tem mais nada, está curado. E ela está indo agora, semana que vem, encontrar com ele, depois de 1 ano e 3 meses, para comemorar o aniversário deles, vão passar 1 mês juntos. Eu falei, ó, cuida do coração, hein, cuidado, esse encontro vai ser emocionante. Aí depois eu fiquei pensando assim, falei, gente, o que é o tempo? Imagina o que é esse casal septuagenário, que se encontrou com 70 anos, que teve esse baque, tiveram que esperar sem saber o que ia acontecer, né? Porque ele estava em tratamento de uma doença mortal, né? O que é o tempo, né? A gente olha para trás hoje, eu estou com 55 anos, a gente olha para trás hoje, parece que passou rápido? Parece, né? Eu olho para os meus filhos, já estão com 26 e 23, e, gente, o que é o tempo? E, ao mesmo tempo, quando a gente está passando alguma situação difícil, o tempo se arrasta, né? A gente está esperando o médico nos atender, é um inferno ficar esperando, né? Então, é isso tudo. Para você, Helena? Para mim, isso me veio agora, sabe? Não tinha nem refletido sobre o que é o tempo para mim. Mas para mim o tempo é viver. Viver. Viver cada momento, fazer algumas escolhas para me sentir bem. Isso é o tempo, a vida. E usar bem o meu tempo é usar bem o tempo fazendo coisas que me deem satisfação. Eu não vou nem dizer prazer, né? Acho que é muito mais uma satisfação, um bem-estar. Então, o tempo, para mim, é isso, é a vida. Por isso também que ela passa tão rápido, né, Valéria? Sei, ela passa rápido, mas se você for parar para pensar em tudo que você já fez até hoje, acho que você já fez muita coisa. Todo mundo aqui já fez muita coisa, Já. né? Então, eu estou tentando. Eu tenho uma história pequenininha aqui na Revolução da Longevidade, que eu queria. Encontra. Muito bonitinha. Enquanto você procura, eu vou compartilhar com o pessoal aí que está nos acompanhando uma reflexão da Paula Coralina sobre o tempo. O tempo muito me ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes acreditar do que duvidar. Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Que lindo. Eu também adoro a música do Caetano, aquela Tempo, 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 Tempo. Eu acho essa música maravilhosa e ela me toca fundo. Mas a historinha nem tem tanto a ver, mas eu vou ler para vocês, é muito curtinha. Sim. Uma avó e uma neta costuravam. A neta sempre se admirava com o bom humor e o brilho nos olhos da avó, apesar da idade. E resolveu perguntar: Vó, por que você é tão feliz? A avó interrompeu o que estava fazendo, refletiu um pouco e respondeu: Boas escolhas. E como se faz boas escolhas? Experiência. A neta impacientou-se. Ah, avó, me ensina, quero saber. E como consigo experiência? Más escolhas. Muito bom. Valéria, eu vou já passar aqui para minha outra perguntinha para você, que tem a ver com o livro A Revolução da Longevidade. Você aborda um tema que a cada dia provoca mais inquietações nas pessoas, devido principalmente às mudanças provocadas na transição para este novo ciclo de vida. Você poderia compartilhar um pouco da experiência e escrever sobre um tema tão relevante na atualidade? O que eu posso compartilhar é o processo que eu estou vivendo, né? A gente agora realmente 40 anos, você está na flor da idade. Eu com 40 anos estava na flor da idade. Mas quando você chega nos 50, você já começa a sentir os efeitos do envelhecimento mesmo.
Aí, né? Mas assim, ainda assim é bem tarde, porque o meu pai e a minha avó, eles faleceram com menos de 70. Então, assim, antigamente as pessoas morriam. As pessoas eram surpreendidas por doenças e morriam, né? Agora, com todos os exames, com todos os remédios, recursos que a gente vai adiante. Eu fui, antes da pandemia, numa festa de um casal que estava fazendo 50 anos de casados, e eles tinham 70 e poucos, e era dança, dança, todo mundo dançando até o chão. No dia seguinte, no grupo de amigos, kkkk, meu joelho foi pro beleléu, mas eu me diverti. Então, assim, hoje em dia, né, coisa, você vai, 70 são os novos 50, né? Então, eu tô nessa, eu faço tudo que eu faço, um monte de coisas, faço coisas que me alegram, né? Mas a experiência o mundo todo está envelhecendo junto. Daqui para frente, isso também está no meu livro. Cada vez menos gente vai ter filhos. Vocês já devem estar vendo isso. Nem todo mundo quer ter filho, o mundo está muito difícil, está complicado, dinheiro, muito tempo de vida envolvido, investido em criar uma criança, né? Então as pessoas estão pensando duas, três vezes. E a previsão mundial, até mesmo entre as classes pobres, é cada vez menos crianças. Então, o mundo daqui a 30 anos vai ser um mundo de velhos. E tem vários problemas aí, que são dos governos, como manter esses velhos, né? Mas, enfim, eu estou no mesmo barco que todo mundo. Estou aí, vamos lá, vamos navegando, com alegria, com, né, com bom humor. Vamos nessa. É isso. E é interessante, porque eu também já passei dos 50. O quanto que nós ainda nos sentimos, né, dispostas e querendo fazer muito mais da vida. Eu me lembro da minha avó, apesar que minha avó viveu bem, mas assim, com 40 anos, 50, né, já eram umas velhinhas, né, mais, assim, mais introspectivas, mais dentro de casa, sem muitas atividades. A população hoje, 40, 50, 60, 70, faz muitas coisas, né? Não são poucas. Então, viajam, vão para academia, fazem uma série de atividades, andam no parque, namoram, se redescobrem muitas vezes, mudam de profissão, vão para a universidade de novo, fazem cursos, enfim, se redescobrem, né? Muita gente se redescobre depois dos 50, 60, daqui a pouco 70. Minha mãe vai fazer 95 esse ano. Se ela está vivendo 95, a possibilidade de eu e de minhas irmãs provavelmente ultrapassar é muito grande, né? Então, tudo isso eu acho que nos traz também vivacidade. Não é só um peso ou uma dificuldade. Isso é muito bom. A gente tem possibilidade de fazer muitas coisas ainda da vida. E você traz isso, né, nos seus dois livros, tanto A Pausa do Tempo, quanto A Revolução da Longevidade. E assim mesmo, eu avalio que quando nós passamos o nosso tempo com um pouco mais de alegria, ele também é muito bem aproveitado. A alegria é a essência da vida. Você vê uma criança pulando, rindo, correndo, é lindo, ela está cheia de vida, ela está alegre. O que é uma criança sorrindo? É a coisa mais linda, rindo, a coisa mais linda do mundo, né? Então a gente poderia, deveria, se a gente tiver a possibilidade, né, mesmo quem tiver pouco dinheiro, buscar pequenas coisas que nos alegrem, é isso que eu falo, que nos preencham. Na Revolução da Longevidade, eu conto uma história, na introdução de cada capítulo, tem uma historinha. E aí eu conto a história de uma mulher que o marido perdeu o emprego, ficou tudo muito difícil, mas ela tinha aprendido com a mãe a bordar. E ela lá no meio não tinha dinheiro para nada, cinema, nada, ir no shopping, duas crianças pequenas, nada. Aí ela resgatou a caixa de costura da mãe e começou a bordar.
E aquilo era maravilhoso, inclusive aquele constrangimento, aniversário, os filhos tinham um aniversário no colégio, não tinha dinheiro para comprar o presente para dar para o colega, né? E aí daqui a pouco tinha uma toalhinha bordada com o nome do aniversariante. Os bebês que nasciam ganhavam um sapatinho, né? E ela ensinou para a filha. Então, assim, é isso, coisas que te alegrem, coisas que te façam sentir vivo. E aí a gente pode conseguir isso, acho que até a idade bem avançada, né? Tipo, cuidar das plantas, né? Quando você estiver bem velhinho, quando a gente estiver bem velhinha lá, assim, a gente tem umas plantinhas, assim, que a gente gosta de mexer, cuidar. Pô, já é uma delícia olhar as plantinhas, né? Enfim, coisas assim, coisas simples. Valéria, eu vou contar que eu gosto de fazer isso agora mesmo. Adoro ter a oportunidade, mesmo que seja alguns minutos de ir lá e cuidar da plantinha, de molhar, né? Isso também faz com que a gente seja simples e feliz. Esse também é um momento de felicidade. E eu participei o ano passado de algumas lives com alguns escritores, enfim, e alguns muitas vezes trouxeram que com a pandemia, com toda essa restrição que veio, né? Essa impossibilidade de viajar ou de sair de casa, ou às vezes até uma contenção econômica mesmo, né? Por conta de toda a situação em que nós estamos vivendo, que cada um, né, está vivendo de uma forma, muitas vezes bem restrita, o quanto que às vezes a gente percebe que é possível vivermos com menos, né? A gente não precisa ir fazer uma grande viagem para se renovar. A gente pode ir fazer uma caminhada numa praça, sentindo aquela praça, né? A beleza que está ali e se renovar. Com certeza. Meu sogro viveu até 104 anos. Não morreu de Covid, morreu ano passado de morte natural. Com 99 anos, ele saía de casa, pegava o metrô, ia ao médico em Ipanema e voltava sozinho. Aí teve um dia que ele saiu para ir à farmácia, tipo 11 horas da manhã, e demorou muito para chegar. Todo mundo entrou em pânico. Aí lá para 1h30, 2 horas, ele apareceu em casa. Onde você estava? Ele falou, eu parei na praça. Uma outra coisa que eu queria falar é que às vezes a gente também tem que o limite, você falou aí de limite, a gente tem que dar limite ao que tira a nossa alegria, ao que sequestra a nossa alegria e a nossa paz. Problemas de família, tem muitos, né? Pessoas com problemas que vivem junto com a gente. É delicado falar nisso, mas a gente tem que encontrar dentro da gente um ponto de paz dentro para conseguir lidar com essas coisas do lado de fora e conseguir manter, porque senão a gente vai junto, né? Então, nem sei por que que eu trouxe isso aqui, mas é porque a gente está falando muito assim de alegria, coisas que alimentam, e alguém deve dizer, ah, tá, tudo bem, mas e eu que estou com um problema enorme? E existem problemas enormes, né? Então, assim, aí é um esforço mesmo, um empenho em encontrar dentro de você um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de paz, que você possa se alimentar ali, mergulhar ali dentro e sair para lidar com as situações externas. Porque o mundo, nosso planeta é cheio de problemas. Outro dia eu ouvi de uma pessoa dizendo assim: esse planeta Terra aqui é o planeta dos problemas. Se temos problemas, é porque está tudo bem. Vamos continuar tendo. Aqui é assim. Sabe, Valéria, acho importante você trazer isso, porque tem a ver com a negatividade, né? Quando a gente também olha para o tempo e diz: ai, meu tempo não dá para nada, eu não consigo fazer nada, tudo passa, e aí estou fazendo as coisas, mas não vejo o resultado e tal. Então, mas tem a ver também com como eu olho para isso que eu estou fazendo e como eu faço, qual a energia que eu coloco no que eu estou fazendo. É claro que todos nós, isso é característica do ser humano, é ter instabilidade emocional.
Hoje nós estamos bem, amanhã nem sabemos por que não levantamos bem, ou alguma coisa que não deveria ser tão grande se torna grande, né? E nos incomoda ao extremo. Nós temos muito dessas características, eu percebo. Isso é uma percepção minha, porque eu também me vejo em muitos momentos, mas essa escolha do vamos pensar positivo, ao invés de eu focar no problema, que tal focar na solução? Talvez eu gaste menos do meu tempo no problema e utilize ele de uma forma muito mais saudável e produtiva, focando na solução. Ou saindo próximo de coisas muito negativas, né? Porque às vezes a gente também se envolve nesse turbilhão de negatividade, de informação, de notícia, que vai nos deixando revoltados muitas vezes e impacta, né, no nosso emocional e na nossa forma de ver o mundo. Então, que bom se a gente puder olhar o mundo um pouquinho e dizer, olha, hoje foi difícil, mas o que foi bom? O que eu aprendi com isso? Então, tem a ver também em utilizar bem o nosso tempo. A Marília está trazendo uma contribuição aí para nós, um comentário. Oi, Marília, bem-vinda. Na escola, no trabalho, não víamos a hora das férias para termos tempo. Porém, quando elas chegam, não vemos a hora de voltar para os mesmos. Será que isso é reflexo de não saber lidar com o tempo? Ela continua. Gente, é aquela coisa de você não tá no aqui e agora, né? Se você tá, a vida acontece agora. Ouçam Contar do Caligares. O sentido da vida é agora. Ontem não existe mais. Amanhã é uma ilusão. Então, eu vou ler outra coisa bem curtinha aqui para vocês agora, do sânscrito, 300 antes de Cristo. Concentra-te neste dia que desponta, pois ele contém a própria vida em seu breve curso. Jazem nele todas as verdades e realidades da tua existência. A felicidade de crescer, a glória de agir, o esplendor da beleza. Pois o dia de ontem é apenas um sonho e o amanhã uma visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, torna cada dia passado um sonho de felicidade e cada manhã uma visão de esperança. Concentra-te, portanto, neste dia maravilhoso que desponta. Saudação ao amanhecer. Então, quando você perceber que você está pensando lá na frente, querendo que chegue, o que você está fazendo agora? Eu estou aqui sentada na mesa da minha sala, com as minhas mãos pousadas em cima da mesa e meus pés no chão, olhando para o computador e conversando com vocês. E a gente tem que se concentrar no agora. Mindful é a meditação do agora, que você tem que prestar atenção no agora o tempo todo. E tem vários livros por aí muito bons. Gente, meditação é a saída. Não tem outra, não. Senão a gente fica só lá na frente e só lá atrás. O agora fica esquecido. Meditação é essencial para a vida. Ainda que seja alguns minutos no dia, né, Valéria? Isso já começa, vamos dizer assim, nosso disco começa a girar. E quando o disco começa a girar, a gente também consegue ir se comportando de formas diferentes. Então, não se apegar tanto no passado, porque o passado passou. Não, ele não muda. Nós não, por mais que nós possamos nos esforçar, ele não vai mudar. Então, o agora é o importante. A Bia, colocar limites é tão difícil, acho um dos aspectos mais complicados da vida moderna. E Bia, sabe uma outra questão? Eu e Valéria, acho que temos praticamente a mesma idade. Na infância, os nossos pais nos colocavam muitos limites, né? Eram questões eram formas diferentes de ver o mundo e foram colocando limites. A gente também não pode ver o limite como uma coisa restritiva. Na verdade, o limite pode ser uma escolha.
e uma escolha de estarmos bem, uma escolha de fazer aquilo que gostamos. Se algo nos, vamos dizer assim, nos deixa pior, por que continuar fazendo aquilo? O ano passado, com toda essa pandemia e da dificuldade da gente sair, de ver amigos, enfim, as redes sociais foram uma grande válvula de escape, né? Só que isso também vai, pelo menos aconteceu comigo, você vai também se frustrando, né, de estar ali, parece uma cobrança exacerbada de tudo o que é bom, é lindo, é perfeito, é produtivo, tal, daí eu estou dedicando todo o meu tempo aqui. Então, essas frustrações, é nisso que eu entendo que a gente precisa pôr limite, naquilo que não está nos fazendo bem. É claro, eu entendo que a gente não vai fazer 100% com o nosso tempo aquilo que amamos. Isso é ilusório. Tem muitas coisas que a gente vai fazer na vida que a gente não gosta, mas tem que fazer. Claro. Né? Se a gente conseguir fazer um pouco do que gosta e impor limite para aquelas coisas que a gente não gosta nada, deixar um tempo menor para ela e mais do que aquilo que a gente gosta, eu acho que é uma forma saudável de impormos limite. Tem uma outra pergunta aí da Marília, mas você quer completar, Valéria? Quer comentar? Não, pode ler a pergunta da Marília, que eu tenho uma coisinha para falar para ela. E você, Valéria, por que você acha que temos esses problemas para lidar com o tempo? Seria uma segurança da sociedade ou do mercado de trabalho que nos passa a ideia que parar é perder tempo? O sistema capitalista se retroalimenta e o mundo contemporâneo, movido à tecnologia, é capaz de oferecer com rapidez cada vez mais novidades, mercadorias e mecanismos capazes de prover a felicidade por alguns segundos. Daqui a pouco a gente perdeu o interesse em outras coisas, né? Em miúdos, o capitalismo desvia a nossa atenção para coisas materiais, enquanto as verdadeiras conquistas capazes de apaziguar nossa alma e nos preencher são internas. Ser. Eu acho que tem isso. O modelo do mundo mas assim, o modelo do mundo é esse, não vai mudar, entendeu? A gente é estimulada a continuar na velocidade, também falam isso na Revolução da Longevidade. A velocidade das informações é que faz a gente andar cada vez mais rápido. E agora vamos entrar no 5G, mais rápido ainda. Antigamente, as ordens, né, quando um rei dava uma ordem, o negócio ia a cavalo por cima das montanhas. Demorava para chegar. Agora é assim, chegou, você já tem que fazer uma coisa. E por aí vai. Né? Então, assim, isso não vai mudar. Quem tem que mudar alguma coisa é a gente. Né? Olhando para dentro. A gente falou aqui em meditação. O que é meditação? Qual é a meditação mais simples que existe? Sentar 15 minutos por dia, em silêncio, sem celular, sem nada, de olhos fechados, prestando atenção na sua respiração e no que acontece dentro de você. Você vai ver que o negócio vai para todo lado. Mas à medida que a gente consegue passar mais tempo e respirar mais profundamente, isso aqui começa a acalmar, faz silêncio. E aí é que a gente consegue se conectar. Porque senão aqui tá... E agora, infelizmente, eu tenho filhos, é isso aqui até na hora de dormir. Antes de botar a cabeça no travesseiro, tá com isso aqui. O Siddhartha Ribeiro, o neurologista, escreveu um livro, foi best-seller. As pessoas não estão sonhando mais. Porque isso aqui não deixa. E quando você abre o olho de manhã, a primeira coisa que você faz é ligar isso aí. Enfim, gente. Uma crítica chatinha no final, só para não ficar só fofinhas, tá? Uma crítica para todo mundo, tá? Eu também. Eu agora aprendi, eu desligo isso aqui, ó, 1 hora e meia antes de dormir, modo avião. Isso. Valéria, não é uma crítica, viu, querida? Eu acho que é um toque, é uma dica e uma reflexão, porque, de fato, nós precisamos ser livres.
E ser livres é fazer nossas escolhas. E tendo o tempo todo essa cobrança, né? Não é possível ter liberdade e o tempo bem gasto é com liberdade. Estamos encerrando praticamente o nosso encontro. Eu amei estar com você, Valéria, muito, muito bom. Amei te conhecer. Se tem uma coisa muito especial, né, nas redes sociais hoje em dia, é que a gente pode conhecer pessoas de várias partes do mundo, né? Trazer próximos, conversar enfim, acho que isso é um ganho imenso, né, da tecnologia. Vou mostrar de novo aqui ó, a pausa do tempo da Valéria, que está no site da Oasis Cultural, é isso, Valéria? Não, tá. Os dois livros, a Revolução da Longevidade, que é lançamento, e A Pausa do Tempo, estão à venda na Amazon, site das editoras. No caso da Revolução da Longevidade, editora Laúde, e no caso da Pausa do Tempo, editora Jaguatirica. Mas a Amazon, infelizmente, na pandemia, né, ela fez assim, cresceu muito. E é o lugar mais fácil de comprar. Você faz assim, clim, e já comprou, né? Então, é onde está tudo. Então, é lá. Muito obrigada, Helena, muito obrigada pelo convite, obrigada ao Unibis Cultural por abrigar esse papo, e obrigada a todos vocês que estiveram aqui comentando, nos assistindo. Beijos. Obrigada. Antes de concluir, eu quero mostrar meu livro, Por um Novo Olhar, e vou compartilhar com vocês uma reflexão da Marina, que é a personagem principal, que também descobre que está com uma doença grave e vai em busca de redescobrir como aproveitar seu tempo. Tempo finito, tempo que se esgota e se perde, sem vivermos o suficiente para sermos livres e amar. Eu espero que a gente não perca o nosso tempo, que a gente possa fazer bom uso dele. Espero que vocês tenham feito bom uso. Agradeço a todos que nos acompanharam aí pelas plataformas da Unibis. Agradeço a Unibis Cultural, sempre muito acolhedora. A Vic, que esteve aqui conosco dando suporte. E você, Valéria, muito especial, muito bom te conhecer. Desejo sucesso e que você aproveite Para você também. E isso aqui hoje foi uma pausa no tempo, hein? Esse papo aqui todo foi uma pausa no tempo. Foi mesmo. Muito obrigada. E quanto às nossas redes sociais, a Vicky está compartilhando aí, né, nos dois canais, no canal do YouTube e no Facebook. E nos acompanha aqui no Mulheres na Literatura, que teremos mais temas, mais bate-papos, muito, muito bom, falando sobre nossa literatura. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Ótimo final de semana.